Olá a todos, mais uma videodica em época de quarentena, videodica número 3, do curso Arte como Profissão na Era dos Curadores, Bienais e Feiras. Esta terceira dica é sobre as imagens e legendas a serem inseridas nos portfólios. Nós já vimos nas dicas anteriores algumas orientações, algumas regrinhas. Basicamente são dicas mesmo sobre o currículo artístico, E, no caso, o currículo utilizado na abertura do portfólio, nós vimos anteriormente. Os portfólios, já havia mencionado, temos os portfólios físicos, antigamente muito usado em inscrição para salões, editais de exposições, e hoje em dia o predomínio total dos portfólios digitais em PDF, para também inscrição em projetos culturais, em espaços de exposições, bolsas, e também para inclusão em sites, para que possa ter online o seu portfólio, como esse site aqui, o ISU. Não sei se a pronúncia certa é essa, mas é um site muito interessante. Nós temos alguns portfólios nestes sites. Vou mostrar alguns aqui. Por exemplo, aqui o site dessa artista aqui, Ana Maroto. Tem um texto de introdução, uma foto com a própria artista atrás de um trabalho. Isso é muito útil, porque já mostra a escala real do trabalho. E aqui como ela coloca os créditos nas obras, Vamos dar um zoom aqui. Ela faz aqui uma letra, do título da obra, toda específica, e coloca aqui técnica 2 pontos, o tamanho 2 pontos e o ano, Vou mostrar que esse tipo de 2 pontos e a técnica, não é assim lá muito usado, não é necessário. Como inserir essas legendas nas fotografias de portfólio. Vamos ver aqui um outro artista, também tem o seu currículo, a Suzana Ramos, currículo nesse site aqui, o ISU. Aqui também o formato do portfólio, muito grande a folha, então fica quase que ilegível, num laptop. Fica bastante difícil de ver. E aqui, como ela insere aqui bem pequenininho, bem difícil de ler, os créditos das fotografias. Por último aqui, outro artista, a Laura. Também algumas observações da Laura Lúcia Mialca, de como inserir os dados das obras no portfólio digital ou mesmo físico, Também não fazer isso, quer dizer, colocar sem os dados, Então o leitor, o avaliador, já vai ficar procurando, qual o tamanho da obra, onde é que estão os nomes, que ano é a obra, enfim. Então também algo que não deveria ser assim utilizado. Voltando aqui, nós fiz a menção de que o portfólio físico é bem raro, mas que ainda pode ser solicitado em algumas situações. Nós temos as leituras de portfólio, que hoje é muito em voga, em que até bem pouco tempo nessas leituras de portfólio, a área de fotografia é muito mais comum, embora exista agora na área de artes visuais, você levar o portfólio num evento, seminário, congresso, e um professor, um artista, olhar as imagens dos teus trabalhos e fazer comentários. Eu acho isso um pouco muito complicado em artes visuais, mas em fotografia já é arraigado. Então veja aqui que na leitura de portfólios, o próprio portfólio já não existe, o artista mostra para o avaliador, para quem está conhecendo o seu trabalho, as próprias fotografias, E hoje, nesse caso, nem se leva, nem as fotografias físicas. Veja aqui que nas leituras de portfólio, na área da fotografia, se leva o próprio
laptop ali, se abre as imagens, né, e vai conversando. Na fotografia isso é bem possível, né? Na área de artes plásticas, artes visuais, embora a fotografia seja artes plásticas, seja artes visuais, mas assim, trabalhos em pintura, gravura e tal, fica mais difícil, né, olhar assim no laptop, na imagem digital. Mas enfim, é uma tendência que vai chegar. Então, algumas histórias de como era antigamente para nós poder fazer os portfólios, a maior dificuldade era as imagens a serem incluídas. Aliás, o próprio currículo, né, o próprio... às vezes tinha que se mandar datilografar. Vocês não pegaram esse tempo, mas isso existia, né? Serviços de mecanografia, de datilógrafo, que datilografava seus textos, seus currículos. E era uma época bem engraçada essa que eu peguei. Antigamente, para as imagens, o artista precisava de um fotógrafo, se pagava, ou se tinha um colega com uma máquina, né, para registrar as obras, né, e poder ter os negativos. Vejam aqui os negativos. A gente guardava, né, mandava fazer as fotografias. Sempre que havia uma inscrição, algum edital, alguma coisa, a gente tinha que ir lá pegar os negativos e mandar fazer as fotos e montar o portfólio. Havia épocas em que se tinha que usar, quando felizmente poderia ser inserido em algum tipo de livro, catálogo, né? Se precisava até o cromo para que a partir deles fizesse a reprodução de imagens coloridas em folders, né? Convites, publicações, livros, revistas, a imagem era colorida, né? E também se tinha que apelar para fotógrafos, também ter uma boa produção no registro da exposição, né, também, que é muito importante o registro da exposição, ter imagens da exposição montada. Nas inscrições, antigamente, havia até casos em que se pedia, né, como esta exposição internacional de desenho e gravura, lá em 93, existe até hoje, né? Se não me engano é em Taiwan, ou Formosa, né, na língua portuguesa, que se pedia diapositivos. Aqui até como se montar o diapositivo, né, para inscrição, principalmente para que esse diapositivo fosse usado para o folder, para o catálogo, a imagem, né? Então se apelava para os slides. Então mais lá tinha que ter fotografia, né, fotógrafo, de um amigo fotógrafo. Era muito caro, né? Inclusive o filme e a revelação, né, do slide, a montagem do slide. Também houve casos, eu peguei isto, de inscrições, né, de bolsas. No caso, a Bolsa Vit foi muito famosa, né, que artes visuais. Eu mesmo me inscrevi uma vez, fui até em São Paulo entregar o portfólio, em que se pedia, por incrível que pareça, né, a inscrição das imagens por meio de diapositivos, por meio de slides, né? Então isso era caro produzir, quem não tinha máquina. Era outros tempos, né? Só estou contando a história um pouco, né? Essas exposições que eu mencionei aqui, muitos artistas brasileiros aqui do Rio Grande do Sul participavam, né? Porque você podia mandar seu trabalho pelo correio e era um meio de se participar, por isso que eu mencionei aqui. Sempre lembrando, né, que o problema de fotografar não existia, se o portfólio teria que ser de um artista da fotografia, né? Então, o próprio portfólio, até a própria foto da obra, era a obra em si, né? Mas as pessoas não sabem, né, os jovens artistas, até bem pouco tempo, a presença da fotografia nas exposições coletivas, nas exposições em galerias, não era expressiva, né? Ao contrário de hoje. Seguindo aqui, nós temos esses dois pontos importantes, que na análise à distância do portfólio, seja físico ou digital, é importante duas coisas, né? A qualidade das imagens e a clareza nas informações do que se vê da obra, ou seja, nas legendas, né? Que, por exemplo, como elabora uma legenda aqui, uma divulgação da obra de Fernando Baril. Pra vocês terem uma ideia, nos dias de hoje, como produzir uma fotografia. Esta fotografia é produzida por meio de um celular. Um celular no caso aqui de qualidade média, já se pode ter uma excepcional imagem a cores.
Os créditos aqui inseridos, né? O nome da obra, Caldo Italiano, acrílica sobre tela, 40 por 40 centímetros, coleção do artista, né? Então, as informações, vejam que são bem sucintas e já dão a noção completa aí da obra, né? O máximo possível, né? Em razão de não estar diante do trabalho. Outro exemplo que nós temos aqui, também fotos de excelente qualidade. Veja que a foto anterior era da pintura colorida do baril, era feita de celular. Essa era uma foto de estúdio, extremamente profissional, bem elaborada. E aqui, como insere os dados das suas obras, o Paulo Favalli, nós vamos comentar depois este aspecto aqui. De novo a obra dele. Aqui nós temos a Cristina Dalinha, né? Como ela insere as legendas, né? Os créditos das obras, né? O nome da obra, Aero, o ano, acrílica sobre lona, com 1,5 metro por 1,5 metro. Com isso você tem a ideia de como é essa obra. Também essa imagem, né? Antigamente um sacrifício produzir imagens profissionais, essa imagem aqui é produzida por um celular iPhone. Outra, Nuno Ramos, uma obra feita famosa do Nuno Ramos, de 111, foi produzida em Porto Alegre, poucos sabem isso, né? Pelo Instituto Estadual de Artes Visuais, que era dirigido por Gaudêncio Fidelis, e que se produziu essa obra extraordinária, famosa, que depois teve versões diversas. Mas veja aqui como esse crédito, para que se tenha noção do que é a obra, é um crédito bem descritivo, melhor dizendo. Os elementos, então, das legendas, é o nome primeiro, né? No caso de não se perca de quem se está falando, mas, de modo geral, se o portfólio é só seu, esse nome junto à obra não é necessário, certo? Porque está implícito que é o seu portfólio. De qualquer forma, se colocamos aqui. O título, né? Pode ser em itálico, pode ser entre aspas, já se subentende que é o título, né? O ano, técnica, né? E as dimensões. Aqui, como deveria ser escrito essas informações todas, veja o portfólio que eu mostrei anteriormente. Aqui não vai o título, 2 pontos, ano, 2 pontos, técnica, 2 pontos. Se coloca sucintamente desta forma, que já está se sabendo, né? Que óleo sobre tela é a técnica, que isto é o tamanho, que isto é o nome da obra e que este é o ano da obra. Então, sempre colocar enxuto os créditos ao lado de cada obra. Os elementos da legenda, já vimos o nome artístico. A questão do título, né, é um capítulo à parte, né? Nós vamos tratar sobre o tema, falar sobre algumas curiosidades. Sobre o título da obra. Há artistas que não usam de maneira nenhuma, há artistas que usam, e há artistas que têm até um sistema, né, bastante interessante de como chegar ao nome da obra, né, por que o nome da obra, em que momento ele batiza a obra. Esse é um mundo da história da arte bem curioso sobre isso, nós vamos falar sobre isso. Então o título é um capítulo à parte, será tema de futura dica. Existem inúmeros motivos para o artista colocar ou não o título nas obras, né? O elemento seguinte é o ano, é imprescindível colocar o ano. O artista tem de registrar o ano na obra, na pintura junto à assinatura, né? Na gravura também junto à assinatura. E no caso, assim, artistas que no verso ainda colocam ali a data de conclusão da obra, o início e término no verso, né? Mas essas informações são da maior importância, o ano da obra. Outro elemento, também é uma área em que os artistas não têm orientação, né? De qualquer forma, a técnica, o que seria a técnica hoje? O que seria, enfim, o tipo de trabalho, a linguagem, né? Nós temos um capítulo à parte também sobre a técnica. Mas a única dica assim, que eu dou com mais ênfase é nunca escreva técnica mista. Nunca, jamais, porque ela não informa nada. Então as técnicas assim mais
conhecidas, né? Óleo sobre tela, acrílica, xilo, lito, gravura em metal, serigrafia, já dizem de cara, né, do que está se tratando a obra, né? São técnicas suficientemente claras. E hoje em dia, na arte contemporânea, há técnicas que não são claras. Então é preciso descrever essas obras, como nós vamos ver depois, né? As dimensões pode-se colocar em centímetros ou metros, se forem uma medida grande, né? De modo geral, teria que se ver algumas normas de ABNT, que, sinceramente, nem eu conheço essas normas, né, de como se descrever um elemento, uma obra bidimensional, tridimensional. O entendível, o óbvio, o tranquilo, que qualquer um vai entender, é colocar ali as medidas da maior para a menor. Já será suficiente, né? O avaliador, a pessoa que está vendo o portfólio, na internet, né? No site do leilão, na avaliação de uma bolsa, que ali as medidas da maior para a menor, ele vai entender, né? Qual é o tamanho da obra que ele está diante na fotografia. Então, os elementos assim bem sucintos, como eu falei anteriormente, pode-se acrescentar algumas questões abaixo das medidas, né, como por exemplo a tiragem, gravuras, nós temos litografia, serigrafia, xilo, metal, etc., né? Acho que a tiragem é essencial quando estamos diante de uma obra de reprodutibilidade técnica. Os múltiplos também é muito importante colocar ali. Múltiplo é uma outra questão, surgiu a partir dos anos 50 nos Estados Unidos. O que é o múltiplo? E tudo a gente no nosso curso orienta, né? Explica o que é. No caso de esculturas fundidas é importante, eu creio, né? Ter ali também a tiragem, né? E muito importante, os fotógrafos não seguem, né? Seria fotografias, né? Eu jamais adquiriria uma fotografia que não tivesse ali a tiragem, né? De quantas fotografias estão sendo comercializadas, por exemplo. Isso no site, eu já vi sites de galerias e mesmo nas exposições em galerias de fotografia. Hoje em dia, o artista que está aí produzindo a sua obra e comercializando, ele coloca mais claramente, né, a tiragem dessa fotografia. Então pode ser colocada aqui a foto embaixo dos dados, né? E também pode se acrescentar ali, seja num portfólio físico ou digital, inscrição em alguma coisa, né? Bolsa, enfim, pós-graduação, espaço de exposições, né? Se a obra não for sua ali, já não mais, colocar ali que é coleção particular, ou do museu tal, acervo tal, né? Não precisa colocar o nome da pessoa particular. Mas colocando coleção particular já se vê que é um proprietário privado, né? E o museu é importante colocar o nome do museu, o nome do acervo. Isso pode ser agregado, não tem problema nenhum, né? Isso a gente pode ver aqui o Paulo Favalli, eu havia mencionado, ele tem um sistema, né, que agrega muitas informações às suas imagens e que são bem importantes. Nós temos inclusive aqui um trabalho em escultura, se permite, né, num portfólio ter a mesma obra com duas fotografias, né, para mostrar duas vistas diferentes. Às vezes isso é tremendamente necessário, né? Então se ele envia essa obra, né, a alguém que teria que analisá-la, aprová-la, apreciá-la longe, vai ter uma noção muito forte, né, do que é a obra pela qualidade da imagem e pelos dados apresentados, né? Ele tem esse sistema do título em língua estrangeira, em inglês no caso, né? Isso tem a ver com a sua produção, né? Vendo em conjunto, é bem interessante. É incomum, eu até não recomendo isso, né? Eu recomendo em língua nacional, mas no caso do Favalli tem a ver com a questão da sua obra, né? É muito importante. E ele descreve aqui praticamente, é uma descrição, né? Voltamos aqui ao Favalli. Olha como ele descreve, não é uma técnica, né? Mas ele tem aqui o bronze, se percebe que é bronze fundido, né? E aí ele coloca os materiais que ele utilizou. É uma descrição. A técnica, no fundo, é tudo isso aqui, né? Ou seja, como essa obra foi produzida, né? As dimensões que ele utiliza também, não utiliza da maior para menor, mas utiliza de uma forma que se entende, né? E ele agrega aqui o peso da obra, a escultura. Isso é uma curiosidade muito legal, muito interessante, né? Realmente, eu acho isso sensacional. Recomendo para os escultores. A edição, ele coloca aqui, ou seja, estamos diante de uma obra que são de 6 e aí coleção particular. Então, os créditos bem
completos na obra do Favalli. Voltando aqui, o Ricardo Giuliani, nós temos aqui uma obra sem título, né? Eu recomendo sempre colocar título, mas há obras que não tem título, não tem problema, né? Eu mesmo produzi inúmeras obras sem título. E aqui da série Andanças, né? Já dá uma informação de que isso é de uma série, né? De obras semelhantes. Acrílica e colagem sobre tela, suficientemente claro, né, do que seria, né? Coleção particular. Fernanda Martins Costa também, aqui, como ela insere os seus dados, né? Também descreve uma técnica complexa aqui, né? Que se usa resina, pigmentos, areia, fragmentos de tinta. Então, é também uma descrição, tal qual ali o Favalli, né? De vários materiais. Então, as próximas dicas eu já falei, né? Temos sobre o título das obras, né? Algumas dicas, digressões, folclores sobre esse tema bem interessante. E dicas sobre textos de apresentação em portfólios, divulgação, folders, catálogos, né? Que é um ponto importante aí, às vezes se abre um portfólio após o currículo e antes das imagens, se abre com textos de apresentação, e às vezes se é exigido em concursos, editais, salões, etc., um texto de apresentação, né? E aí é a luta para providenciar esse texto, já que o artista ele faz a obra, né? Escrever não é o seu chão, né? Vamos ver como se sair dessa, no caso, do ponto de vista do artista. Sempre lembrando, né, que essas dicas são muito sucintas, são extensamente vistas no curso Arte como Profissão, na era dos curadores, bienais e feiras. O curso reiniciará após a quarentena, com a retomada das aulas presenciais, a partir somente da segunda aula, né? Então, portanto, o curso ainda tem vagas. Quem tem interesse, se inscreva, né? São muitos assuntos, né, sobre o mercado de arte, direitos autorais, sobre curadoria, né? Afinal, de quem se trata, quem é o curador, o que ele faz, de onde ele vem, esse tipo de questão, né? Que não se tem muita discussão sobre isso, né? A regulamentação, mercado de trabalho do artista, né? Que não é sinônimo de mercado de arte. Tudo isso nós vemos lá no Ateliê Livre. Quem avalia a obra de arte, quem decide, né, quando expor, quando não expor, certificados, tudo isso você pode se inscrever quando voltar, né? Está aqui o e-mail para pedir mais informações. Então agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima dica.